Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Nós estamos no dia 12 de setembro de 2021. Neste domingo, celebramos o 24º domingo do tempo comum do ano B. Vamos aos textos bíblicos. Primeiramente, feliz dia do Senhor para você. Vamos lá. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 5 ao 9. Ofereci minhas costas aos que me batiam. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Rezemos juntos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. A segunda leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 18. A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Vamos ouvir com atenção o Evangelho. Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Em seguida, Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Após perguntar aos discípulos o que diziam a respeito dele, o que falavam a respeito do Filho do Homem, e obter algumas respostas, algumas hipóteses, entre elas a de que ele seria João Batista. É claro que a gente sabe que eles não estão falando que João Batista reencarnou em Jesus, não tem nada a ver com a reencarnação, até porque João Batista e Jesus são contemporâneos, eles conheceram os dois. Então, às vezes a gente quer misturar, né, uma doutrina com a outra, não faz sentido. Reencarnação não é parte da doutrina católica, da crença católica. A gente não crê na reencarnação, cremos na ressurreição. Então aqui, quando fala que Jesus Cristo poderia ser João Batista ou Elias ou algum dos profetas, significa com a missão semelhante, com o mesmo empenho, com a mesma força,
com a mesma autoridade, com o Espírito, no sentido de ser semelhante, né? Não tem nada a ver com reencarnação. Pois bem, feita essa observação, voltemos aqui. Jesus começa a ensiná-los, então, que ele, o Filho do Homem, irá sofrer. E conta, vai ser rejeitado pelos anciãos, também pelos sumos sacerdotes e os autores da lei. Que Jesus deveria ser morto e depois ressuscitar 3 dias depois. Pedro, que tinha afirmado, diante da pergunta que Jesus fez sobre quem ele é, Pedro que tinha afirmado, quando a pergunta é dirigida a eles de forma direta, e vocês que são íntimos, vocês que são meus amigos, que caminham comigo, o que dizem de mim? E Pedro responde, tu és o Messias? O mesmo Pedro que respondeu acertadamente, agora tenta repreender Jesus. Na verdade, o texto diz que Simão Pedro leva Jesus à parte e não só tenta, como repreende Jesus. E Jesus olhou para os discípulos diante dessa repreensão, né, de Pedro, porque Pedro não queria aceitar essa afirmação de Jesus. Não podia ser verdade, né? Não há coisa mais distante do Messias esperado do que um Messias que vai sofrer. Mas, na verdade, Jesus sim é o Messias que vai sofrer, como já profetizava Isaías. E que a gente escutou hoje um dos cânticos do servo sofredor, essa profecia falando de que o Messias iria sofrer. Mas para eles isso era inconcebível, não passava pela cabeça deles. É aqui que a gente volta então para o nosso texto, e diante dessa repreensão que Pedro tenta fazer a Jesus, ele quer colocar-se como o mestre de Jesus e dar as coordenadas para Jesus. Não, Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Vai para trás de mim, Pedro. Você é o discípulo, você me segue. Quem dita aqui as regras sou eu, quem dá as normas sou eu. É Jesus quem estabelece como deve ser o segmento dele e como nós deveremos agir. Não é ele que vai ser enquadrado pelas nossas perspectivas. Olha que ensinamento atualíssimo. Como toda a palavra de Deus, sempre ela é atual, porque é viva, é o Espírito Santo que age, né? Olha como é atual. Esse Jesus sofredor, esse Jesus que fala do sofrimento, esse Jesus que fala da entrega, da renúncia de si mesmo, você coloca aí tudo aquilo que é nosso, que nós buscamos, nossas buscas, renunciar-se a si mesmo e aceitar os reveses da vida, os sofrimentos da vida, as limitações da vida, no sentido de aceitar não de conformismo, mas entender que a vida de seguimento de Cristo, o discipulado, o ser seguidor de Jesus, traz consigo sofrimento. A gente não quer aceitar isso, e aceitar isso faz parte, é condição. Jesus está dizendo. E quando a gente quer se excluir disso, não quer trazer isso junto, Jesus nos repreende. Está a repreender tantos hoje que não querem aceitar o cristianismo, não querem aceitar Cristo com a cruz. Então rejeitam Jesus, rejeitam Cristo, rejeitam a cruz, rejeitam o Evangelho, para poder fazer uma mescla de espiritualidades. Pega aquilo que é de Jesus, somente o que convém. Agora, as exigências, as renúncias, aquilo que é próprio do sofrimento mesmo, do segmento, isso as pessoas não querem. Não serve um cristianismo assim, não é o que Cristo pediu, não é o que Cristo ensinou. Ele veio para dar a sua vida e sofrendo por nós para nos salvar. Se a gente fugir da cruz, estamos automaticamente também fugindo da possibilidade da ressurreição. Se queremos ressuscitar, precisamos estar preparados para passarmos também pela cruz. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shema Israel